A atenção é a moeda mais valiosa do século XXI e ela está na mão de pessoas como eu e como você. Pessoas que ficaram famosas na internet publicando conteúdos são conhecidos como influenciadores. Você pode gostar ou não, você pode concordar ou não, mas o seu negócio vai precisar de um influenciador mais cedo ou mais tarde, ou vai precisar que você seja o influenciador. Se você anda aí se perguntando como é que você faz para alcançar mais pessoas sem necessariamente ter que investir cada vez mais em mídia paga, ou se você quer vender, você quer crescer e você quer fazer isso usando um atalho aí, né, pegando um caminho um pouquinho mais rápido, esse episódio de hoje é para você. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Me Chama de Marketing. Eu sou a Vanessa Alckmin e eu tô aqui com Eu sou a Fernanda Del Giudice. Aqui estamos hoje para falar aqui no nosso podcast Me Chama de Marketing sobre um assunto que já está em alta há alguns anos, não é de agora, mas que tem se tornado aí cada vez mais importante para todos os negócios, que é o marketing de influência. Então a gente vai falar aqui para você como é que você pode usar aí no seu negócio para crescer, como a gente disse, mais rápido, investindo menos, porque o retorno costuma ser muito bom, mas tem os seus segredinhos aí, você tem que saber escolher bem os influenciadores. E é tudo que a gente vai te contar aqui hoje, então. Então, vamos começar contando, né, Fê, o que um influenciador pode fazer por um negócio. A gente tende a achar que influenciador é influenciador porque tem uma audiência grande, né? Ou porque tem uma audiência relevante. A gente tem tanto influenciadores na casa dos milhões, como a gente trabalha também com micro e nano influenciadores, que são pessoas que sim têm influência na rede social, mas para um grupo menor de pessoas ali, que normalmente são pessoas mais engajadas, mais nichadas às vezes, né? Então, dependendo do que você faz, você consegue um resultado, você pode conseguir um resultado até melhor com micro e nano influenciadores do que um influenciador grande, por exemplo. Vai precisar de pensar a estratégia. Mas, quando a gente pensa em influência, a gente acha que a única coisa que esse influenciador vai poder trazer pra gente é a sua audiência. Então tá, o influenciador, o trabalho dele é me emprestar audiência. E não é bem isso, né, Fê? O que esse influenciador pode trazer pra gente? Ele traz ali um elemento, claro, se for bem selecionado, um elemento que é muito importante para toda marca, principalmente uma marca que não é uma marca pessoal, obviamente, que é justamente um rosto, ou seja, eu trazer um elemento para que as pessoas elas identifiquem ali. Então, um rosto ou uma pessoa por trás daquela marca acaba sendo muito importante. Porque uma marca, o que ela faz, né? Se a gente for parar para pensar, quando a gente vai criar uma marca, a gente vai trazer elementos humanos para algo que não é humano. O que o influenciador vai fazer? Ele vai te emprestar os elementos humanos dele para sua marca. Por isso que é importante, claro, que tenha algum alinhamento, né? Porque senão você vai acabar fazendo uma associação que esse tiro pode sair pela culatra aí se você não faz isso de uma forma bem pensada. Mas toda marca, principalmente hoje, né, que a gente tem as redes sociais, toda marca vai se beneficiar muito se ela tiver um rosto ali representando, que pode sim ser um influenciador interno, ou seja, alguém da própria empresa, um CEO, uma pessoa ali da equipe, né, que tem uma cadeira de liderança, ou as pessoas da equipe como um todo, enfim. As marcas que trazem rostos para sua comunicação, elas tendem a performar melhor. E se você não tem isso, você pode sim emprestar um influenciador, que, como a Van disse, não necessariamente já precisa ser alguém famoso. É claro que se você tem alguém que já construiu uma audiência, você vai ter ali o benefício de trazer essa audiência também como um ativo, vamos dizer assim. Mas lembrando que o ativo, ele não vai ser o ativo da sua marca, é o ativo daquele influenciador. Então, não é a sua audiência, é uma audiência que você está emprestando por um determinado momento. E é muito importante, até se a gente fosse fazer uma sugestão de que não só você trabalhe com influenciadores externos, mas que você também construa aí seus influenciadores internos. De repente, você que está ouvindo aqui é o CEO, né, a pessoa ali à frente da empresa, sendo você esse rosto da sua marca, que é o que a gente faz aqui na Me Chama de Marketing, né? Como eu e Vanessa somos os rostos, a gente decidiu tomar essa decisão porque a gente sabe que é o que vai, inclusive, funcionar muito melhor.
Mas digamos que você não esteja disposto a fazer isso, você pode contratar alguém aí para ser esse rosto por você. E além de tudo, além de ser o rosto, automaticamente essa pessoa, né, esse influenciador, ele vai trazer com ele associações. Então, eu tenho uma pessoa ali, ela já tem a marca pessoal, né, uma personalidade construída, principalmente se é alguém que já tem essa influência, o que ele vai trazer? Ele vai trazer os atributos dele para somar a marca. Então, uma marca que está querendo trazer um pouquinho mais de jovialidade para, né, para sua marca ali, quer trazer um pouquinho mais desse elemento, em vez dela ela mesma construir, ela pode trazer um influenciador e fazer uma parceria com ele. Então, é uma collab, né? A gente tem que pensar que é uma collab entre marcas. Uma marca, quando ela vai fazer colaboração com a outra, ela está querendo prestar esses atributos. E quando a gente está falando de um influenciador, funciona exatamente da mesma forma. E o que mais? Tem mais coisa aí. A gente também pode pensar que o benefício, principalmente em mercados muito engessados, vamos dizer que você não tem uma prática de produção de conteúdo para a linguagem de internet ainda, porque você não contratou a Me Chama de Marketing, mas vamos supor que você não tenha, o influenciador pode te ajudar a criar esses conteúdos que são mais interessantes em várias das etapas ali de jornada de compra. Por exemplo, você pode usar de maneira diferente esse conteúdo gerado por um influenciador, né? Então, através de collab ou de produção, esse influenciador produz, compartilha na própria rede dele, te envia material para que você poste em sua própria rede. A forma de trabalho é variada, mas você consegue fazer com que você tenha uma comunicação muito mais atrativa para as plataformas de redes sociais, né? Falando a linguagem dessas plataformas, falando a linguagem de mídia social, e contando também histórias, entrando em narrativas, trazendo essas associações, né? Trazendo todo esse o que o rosto do influenciador, né? O que ter uma pessoa ali por trás da sua marca pode trazer, você consegue fazer com que essa pessoa, além de tudo, ainda produza conteúdo mais interessante para você. No mínimo, um conteúdo diferente. Mais uma vez, sempre alinhado. É sempre um trabalho estratégico que precisa ser feito de escolha, de avaliação desse influenciador. Precisa dar match ali, mas você consegue fazer com que essa pessoa produza um conteúdo muito mais interessante do que talvez você consegue produzir hoje. E até se a gente parar para pensar, por exemplo, se eu contrato influenciadores ali, né? Às vezes pequeno mesmo, que, vamos dizer, ou vai aceitar as pessoas que estão começando, mas que já entendem essa linguagem da internet, né? Que já estão ali mais envolvidos nas tendências, no que funciona, no que não funciona, porque são pessoas que naturalmente gostam de produzir conteúdo. Às vezes vai ser muito mais benéfico eu contratar um influenciador do que eu contratar, por exemplo, uma agência renomada para criar um conteúdo. Então eu vou pegar alguém ali onde eu vou gastar infinitamente menos, a pessoa ela vai sim, claro, ela vai trazer os elementos dela e, enfim, a gente vai falar mais para frente também como é que você faz para garantir de que tem esse alinhamento entre marca e criador, mas de qualquer forma você vai ter ali um conteúdo que muitas vezes vai ter aquela cara mais autêntica, porque é autêntico de fato, que é o que mais dá certo nas redes sociais, e você vai ter alguém que vai estar respeitando a linguagem das redes sociais a um custo, às vezes, infinitamente melhor e um retorno muito maior. Então, é sim também como... Ele funciona também como um canal de produção ali de conteúdo em si. Além de, claro, se você está trabalhando com um influenciador que já tem um público consolidado, vai ser um atalho para que você alcance esse público. Então, vamos dizer, mais uma vez, além de emprestar esses atributos aí de jovialidade, eu tenho uma marca que ela está querendo falar com uma parcela da população que é ali os mais jovens, né? A geração Z, por exemplo. Eu posso ir lá e fazer uma parceria com um influenciador que alcança justamente esse tipo de público que eu quero alcançar. Então é uma forma também de usar aí o marketing de influência a favor. E aí, por fim, além de tudo, quando você tem um influenciador que, claro, tem uma credibilidade, é importante que ele tenha essa imagem aí de que as pessoas confiem, de fato, ele está de fato influenciando as pessoas que estão seguindo e não está, por exemplo, indicando o jogo do tigrinho, né? Ele é uma pessoa idônea, tá cheio,
Mas, enfim, é uma pessoa idônea que realmente avalia muito bem as parcerias que ela faz, ela vai te emprestar também a credibilidade dela. Então, se você é uma marca aí que está começando no mercado, é uma marca desconhecida, existe muito valor em você pegar, contratar um influenciador para divulgar ali, né? Ele vende, enfim, ele tem um cupom de desconto onde ele vai ganhar em cima de cada venda, ou você contrata ele num contrato fixo e ele vai divulgar ali para você, automaticamente você se torna mais confiável. Exatamente. E a gente nem precisa ir longe, né, Fê? A gente já fez um trabalho com um cliente que é uma marca de suplementos alimentares. E essa colaboração com o influenciador foi, na verdade, em formato de uma sociedade. Ele era sócio, mas a marca usava o rosto, a credibilidade de um médico, né, que com essa visão de medicina integral, né, uma medicina integrativa ali do ser humano. Esse médico com milhões de seguidores aqui no YouTube, no Instagram também, já tinha uma autoridade, né, com ele a gente consegue trazer algumas associações de marca também, e esse médico era o rosto dessa marca de suplementos, trazendo essa credibilidade. Que é um médico com história, com anos de experiência, com essa influência que ele tinha, principalmente aqui no YouTube, com 6, 7 milhões que ele tinha na época de pessoas que o seguiam aqui. Esse médico, como rosto dessa marca de suplementos, obviamente, traz esse peso de credibilidade, de autoridade, traz a reputação dele, né, para junto da reputação da marca. Eles fizeram algo que até tá mais comum agora, onde o influenciador, ele não é só alguém ali que você vai contratar para um job e acabou. Não, no caso ele era um sócio da empresa já, e aí eles criaram a marca de suplementos. Mas tem muitas outras marcas que elas vão buscar os influenciadores para criar linhas, né, ou produtos, ou enfim, até fazer uma sociedade, dependendo do caso, para usar o nome desse influenciador ali e toda a credibilidade dele para aquele produto. Por exemplo, o Boca Rosa fez isso durante muitos anos, né, em parceria com a Paiô, para criar a própria marca. E várias outras blogueiras também, né, de maquiagem, que aí essas marcas que também já são conhecidas, mas ao invés delas só fazerem uma campanha, elas falam, olha, você vai ser aqui a minha parceira, a minha sócia, né? Então é um passo além. E a gente tem vários exemplos aí de algumas outras marcas que entendem que é bom ter um influenciador mais dentro do negócio ali, né? E eu acho que eles ainda fizeram ainda melhor, porque o influenciador, ele é o sócio. Então, assim, ele tem muito a ganhar com aquilo. Então, a divulgação que ele vai fazer do produto é completamente diferente de um influenciador que está apenas ali, olha, eu vou receber pelo meu public post, e é isso aí, se der resultado deu, se não der, não deu. Então tem um compromisso a mais, né? Eu acho que é importante também. Não quer dizer que você só vai trabalhar nesse formato, mas esse formato é muito interessante. Tem outro exemplo também, né, de uma marca que traz um produto inovador junto com o marketing de influência, que é o do sofá na caixa. Então, que a ideia realmente é diferente, né, de você comprar um sofá que cabe numa caixa para quando você abre ele na tua casa, ele vai expandir e ficar grande, né? Então isso economiza ali no envio. É algo super instagramável e está sendo construída aí essa divulgação desse produto totalmente com base no marketing de influência, né? Então você trazer pessoas ali vivendo aquela experiência e registrando e postando, pago, claro, ou enfim, vídeo, produtos, aí a gente não sabe qual que é a negociação, mas certamente é uma receita, assim, que funciona, né? As influências de hoje, né? Os influencers de hoje, eles são como as celebridades foram no passado. Só que com um fator a mais, que funciona melhor, porque tem o da autenticidade. Então, se você escolhe um influenciador certo, que é ali que tem que não se vendeu, vamos dizer assim, né? Que não é a Xuxa usando Monange, ou seja, ou a Gisele Bündchen usando Pantene, que não é real. Se você tem alguém que de fato usa aquela marca, inclusive aquele publi, ele vai soar muito mais natural, né? Eu lembro que eu fui numa palestra acho que do diretor de marketing da Adidas, eu não sei se ele era diretor de gerente. E eles falaram que
lá atrás, né, a Anitta já era famosa, claro, não com carreira internacional como tá hoje, mas eles viram que ela gostava de usar os produtos da Adidas. O que eles fizeram? Começaram a mandar produto para ela. Ela já estava divulgando de graça, porque ela já usava. E aí eles passaram a mandar produtos para ela, eles conseguiram com que a Anitta divulgasse os produtos deles sem ter que investir, porque ela naturalmente já fazia isso. Ou seja, eu olho para quem está consumindo de verdade, que aí, assim, a Anitta já tem até um status de celebridade, não é nem de influência, mas eles foram lá, achei muito, muito boa a estratégia, assim, de vamos tentar, né? Se ela topar, e topou. E quantas marcas não fazem isso? Ah, vou tentar lá enviar um produto para aquela influenciadora, se ela gostar, ela pode postar. E era Adidas, né, Fê? Adidas. Não era tipo uma marquinha pequena tentando, não, era a Adidas que disse, vamos tentar, vamos ver no que dá. Era uma marca grande fazendo isso. Exato. Mas nem todo mundo precisa de uma Anitta para ter bons resultados com marketing de influência, né, Van? A gente tem aí alguns tipos de influenciadores, que inclusive cada um deles vai ser bom ali para um momento da marca. E aí a gente vai falar agora aí para você identificar qual que seria o mais interessante para você trabalhar, né? E aí o primeiro aqui que eu já falei, né, que talvez a Anitta se encaixe aí, talvez até um pouquinho acima, são os macro-influenciadores. Então são esses que são muito grandes, que são muito conhecidos, tipo um Whindersson Nunes da vida, um Felipe Neto, que não tem um nicho ali, eles ficaram conhecidos pelo humor e tal, mas eles meio que estouram a bolha. Até uma Boca Rosa, né, que apesar de ter começado com maquiagem, hoje ela já tá nesse grau de macro ali. Então, eles são influência, a própria Virgínia também, quase que, eles funcionam quase como uma mídia de massa, né? Então, eles são as celebridades da internet, assim, que eles vão dialogar com diversos públicos. Só que, ao dialogar com diversos públicos, eles tendem também a ter menos influência por causa disso. Então, se eu vou vender algo muito específico, sei lá, eu vou pôr a Virgínia para vender um produto de investimento financeiro. Venda? Você precisa usar uma bola de Vai ter que ser uma campanha bem criativa, com uma narrativa muito bem construída, né? Assim, aí você tem o objetivo aqui seria você praticamente anunciar na Globo, né? Que você vai fazer esse marketing de massa e que dentro dessa massa aí você vai alcançar uma parcela das pessoas que se interessariam, mas aí realmente você não controla tanto tiro, não é muito certeiro ali, né? E aí, é claro, para quem tem muita bala na agulha para investir, então talvez não seja o seu caso aqui, né, de contratar a Virgínia, mas como você te disse, não precisa dela. Quais são os outros, Van? Depois a gente pode pensar nos micro-influenciadores, que são influenciadores que têm um número melhor, eles não têm esse status de celebridade de internet, como a própria Virgínia, por exemplo. Eles vão ter um número menor de seguidores, mas normalmente eles são mais nichados e eles têm uma audiência mais fiel, uma audiência mais engajada, que compra mais as ideias, né? Que vai gostar mais. Essa audiência que ela é uma comunidade ali, né? Ela se entende, ela se defende. Então, esse influenciador, ele é muito bom por quê? Porque ele traz essa autenticidade para o seu conteúdo. Por conseguir falar com menos pessoas, mas falar de uma maneira que ela é mais próxima, que gera mais conexão, esse influenciador, por essa sua audiência, ele é visto como mais autêntico, como mais verdadeiro, como mais eficiente, como mais transparente, né? Então, as campanhas tendem a ser num nível de proporcionalidade ali, né, de porcentagem, elas tendem a ser mais eficientes. Então, porque é um ambiente mais controlado, vamos dizer assim. Como a Fê disse que esses macro-influenciadores são mídias de massa, como mídias de massa, quando a gente está trabalhando nos micros, a gente consegue controlar mais. Normalmente, também um outro benefício é que o custo vai ser menor. Então, pensa você, um micro-influenciador com, vamos colocar, 20 mil seguidores aqui. Quanto que custa para você anunciar, né? Anunciar para 20 mil pessoas ou anunciar para 15 milhões de um macro-influenciador? Com certeza, 15 milhões vai custar muito mais. Esse é um benefício. E essa proximidade. Até em termos de algoritmo mesmo, de plataforma, a gente sabe que, por exemplo, no Instagram,
Contas menores, elas têm taxas de engajamento maior do que contas maiores, né? Então, contas muito grandes, tudo bem, tá cheio de gente ali. O poder é de bala de canhão, né? Mas essas contas não conseguem um engajamento tão bom quanto essas contas menores. Então, isso é sinal de que contas menores conseguem essa maior proximidade, conseguem essa maior conexão, conseguem até mesmo formar essa comunidade. Quem segue a Virgínia ama a Virgínia, mas muita gente odeia a Virgínia e tá seguindo ali, faz parte. E uma parcela grande desses seguidores, não é 2 ou 3, não. Talvez ali fica até quase meio a meio, né? Gente que tá seguindo só por polêmica, por fofoca, só para criticar. Então, esses influenciadores muito grandes, esse número também é de gente que gosta muito, gente que odeia muito, né? Muito fã e muito hater. Pequeno, a gente consegue controlar, normalmente não é assim, essa pessoa ela não é tão relevante pensando em massa para que ela tenha uma porcentagem tão grande de hater assim. Então essa pessoa consegue com que a gente consegue resultados mais controlados, mais eficientes normalmente. E aí tem o nano influenciador ainda, né, Fê? Que é menos ainda. Ô Van, só um adendo, e também o fato do micro, normalmente ele ser focado ali num nicho de assunto específico, então ele já está atraindo pessoas que estão interessadas naquele assunto. Aí é o caso você está vendendo um serviço financeiro, você falar com até uma Natália Arcuri, que já não é micro, né? Ela é maior, mas se você pensar, num influenciador de menor ali do ramo de finanças, ele vai ter muito mais fit com a audiência e também muito mais influência por causa disso, até autoridade mesmo, né? Que influência não necessariamente tem a ver com autoridade, para falar sobre aquele assunto. Então, eu vou, inclusive, confiar mais na opinião dele do que se eu ver a Virgínia me indicando aquele serviço, né? Faça aqui esse banco. Aí eu tenho lá a Virgínia indicando e eu tenho alguém que é específico ali da área de finanças falando que é uma boa indicação. Acho que como a Natália Arcuri fez durante muitos anos com o Banco Inter, né? Então, o Banco Inter ou o Nubank, eu não lembro qual é dos dois que ela indicava, mas ela tinha parceria ali com o Banco Digital e durante muitos anos ela indicou. Então, isso até quando ela não era tão grande quanto ela é hoje. Então, isso também dá mais credibilidade para a marca por estar mais focado, né? Além de... E aí a gente traz agora o que a gente pode chamar de nano-influenciadores, que são os melhores tipos de influenciadores que você pode ter. Você já pode começar a captar esses nano-influenciadores agora, porque eles são os seus clientes mais fiéis. São aquelas pessoas que estão consumindo a sua marca no dia a dia e que elas vão criar um conteúdo, elas vão fazer uma propaganda de graça para o seu produto, porque vão te mencionar, vão te compartilhar, vão falar bem aqui agora da sua marca, como a gente estava falando da Franui. Eu falei, Fê, é muito gostoso, você precisa provar. Agir como uma nano-influenciadora neste momento. Fê está super... Fê adora framboesa, tá super influenciada. Então, é este tipo de influenciador o melhor, e ele é esse seu cliente, que às vezes, a gente falou isso no episódio passado, a gente já falou sobre experiência de marca, mas esse seu cliente que precisa viver em uma constante lua de mel com você, ele pode ser esse influenciador que você tanto precisa para mudar o jogo de faturamento do seu negócio. Então, é preciso olhar para isso também. Ter uma visão macro, se você tem dinheiro, se você tem estratégia redondinha, mira nos macro influenciadores, nos micro, mas não esquece dos nano influenciadores. Esses realmente são os mais importantes, né? Porque alguém que comprou, de fato, foi lá, postou dinheiros na sua marca, saiu feliz, e aí... Gente feliz faz o quê, né? Quer divulgar, quer que outras pessoas fiquem felizes também, quer contar, exato. É o melhor mesmo, o melhor dos mundos. Mas aí, então a gente tem esses 3 tamanhos aí de influenciadores, né? 3 tipos. Todos eles são importantes. A maioria das marcas não vai conseguir trabalhar com os macro. Eles têm uma função, claro, muito também importante ali dentro, né? Mas não é necessário, como a gente disse. E por nano-influenciador também, além dos clientes, a gente pode considerar até a própria equipe, né? Então, às vezes,
os influenciadores do próprio negócio ali que ajudam a divulgar também. Mas como é que a gente faz então, Van, para escolher ali aquele influenciador que a gente vai chamar de nosso ali, né? Como é que a gente faz esse critério? Além do tamanho e da verba, que é muito importante, né? Você tem que levar isso em consideração, quanto que você pode investir. Tem também algo que é muito importante, até para você pensar como que você vai alocar essa verba, que é não focar em fazer uma única ativação e acabou, né? Porque a gente falou, inclusive, isso também no episódio passado, sobre marca, que, assim como marca, você precisa de repetição de vários pontos de contato para construir, para fazer essa associação na cabeça das pessoas, essa parceria com o influenciador, para que você traga os benefícios do rosto dele, da associação de marca que ele tem para sua marca também, vai funcionar muito melhor se ela for uma parceria de longo prazo, né, ou de médio prazo, ou seja, que não é um único public post que você pagou e pronto, aí depois reclamar, não deu certo, influenciador não funciona. É muito melhor você fazer ali, olha, vamos pensar numa campanha, né, quantas vezes você vai postar ao longo de um determinado tempo, ou até fazer uma parceria, como a gente falou que é um modelo que vem funcionando, para que seja muito mais eficiente, né? Então, às vezes você pode, se é uma marca começando e você também não tem verba, de repente você pode fazer parceria com um influenciador que também está começando, que topa ali, né? Divulgar por, enfim, aí uma porcentagem para receber produto. Então, você tem que aí às vezes usar a criatividade, mas tem como você pensar no marketing de influência, não importa o tamanho da sua empresa. E aí uma outra coisa para você conseguir analisar direito é ver os números não apenas como números crus, mas entender qual que é o valor daquele influenciador para você em termos de resultado. Você está fazendo uma parceria, você precisa pensar no resultado. Números, principalmente em rede social, eles são facilmente manipulados, eles podem ser comprados. Você compra seguidor, você compra comentário, você compra visualização, você compra like, você compra vários tipos de números nas redes sociais. Por isso que as pessoas chamam de métricas da vaidade. Parece vaidade, é fácil de ser comprado. A gente já falou sobre isso, a gente entende que número é importante, a gente já te ensinou aqui em episódios anteriores a medir número e entender o que aquele número tá te dando de sinal, né, de sintoma para o seu negócio, se tá alguma coisa errada, ou de validação também de algo que você tá fazendo certo, a gente já falou sobre isso, mas número, ele engana. Então não olhe número, olhe esse valor. E aí existem muitos, principalmente a empresa que está empolgada, a marca está empolgada, sai atirando para todo lado, vai fechando parceria com influenciador, casos que essa parceria dão errado. Dá errado porque o influenciador, ele tem visão de mundo diferente da que você tem, e aí ele é polêmico, ou não tem nenhuma associação que é associada com a sua. Primeiro, essas empresas, para dar errado, né, Fê? Vamos voltar lá atrás. Às vezes você nem sabe quem é a sua marca, você nem tem marca construída, e aí você sai para buscar um influenciador porque é grande, porque tá todo mundo fazendo parceria com ele, porque ele tá na boca do povo naquele momento ali, ele é tendência. Aí você corre e quer fazer igual. Só que essa pessoa, ela tem ali, ela significa, ela tem um significado, um símbolo, uma ideia, as pessoas têm uma ideia dela completamente oposto daquilo que você quer que a sua marca seja associada. Você faz uma parceria, pronto, é sinal de ou você está perdendo dinheiro, ou você está manchando credibilidade, confiança, reputação da sua marca com qualquer escorregão que essa pessoa dá, ou uma associação errada. A Bud Light, por exemplo, a gente sempre traz esse exemplo, o influenciador ali não fez nada de errado, mas as pessoas não conheciam a marca em tanto detalhe assim. Será que uma empresa tão grande, né, não conhecia o público, não conhecia a marca, se associou ao influenciador que não deu match para o público? Então, é um caso que deu errado, independente se foi por número, se foi para surfar numa onda legalzinha, né, numa militância para ficar legal com as pessoas, algo que deu errado. Então, não adianta olhar só para número. Uma outra coisa também que a Fê trouxe foi o exemplo da Anitta e da Adidas. Então, a Anitta já usava Adidas. Anitta, gigante, ótimo, olha que número legal. Mas a Anitta já usa o produto.
Vamos pensar, então, em fazer uma colaboração? Usar esse poder de influência da Anitta, que já é cliente fiel, que já está usando, as pessoas já estão vendo, vai parecer muito mais autêntico, muito mais verdadeiro do que Gisele usando Pantene. E aí, uma outra coisa, para finalizar, então, é sempre estar de olho nessas métricas, né? Já que números podem ser inflados, verifique a validade desse número, se ele é real ou se ele é fictício. Assim, outra coisa que é importante também, né, dentro do... Quando você vai considerar aí, né, quando você vai contratar um influenciador, é que ele também saiba qual que é o seu objetivo, né, o que você espera dele. Então, você tem que saber o que é que você quer mais vendas, você quer ser mais conhecido, você quer diminuir aí o custo de aquisição, você quer trazer um atributo de marca específico para associar a sua marca. Então, você tem que deixar muito claro o que é que você quer, que você espera dessa parceria, né? Eu acho que é legal a gente pensar mais da contratação de um influenciador como uma parceria do que como um simples troca comercial ali. E depois que você falou para ele qual que é o seu objetivo, o que você espera, quem é a sua marca, deixa o influenciador trabalhar em paz, que assim, é a pior coisa que tem, é quando a agência, e normalmente é a agência, né, que vai brifar o influenciador e quer colocar a pessoa numa caixinha. Cara, ela ficou famosa ali, ela tem aquela audiência porque ela é daquele jeito. É claro que você não vai deixar coisa solta, vai deixar publicar e nem vai olhar. Mas você tem que deixar a pessoa usar aquilo que fez com que a comunicação dela funcionasse para aquela audiência. Então, se ela está falando com o público dela, em nome da sua marca, é claro que você tem que também ter o cuidado e a parte da escolha, de escolher com parcimônia, já faz parte aí, né? Já é meio caminho andado para evitar um problema. E lógico, ninguém está falando que não tem que passar pela aprovação. Mas às vezes as agências, as empresas, elas querem engessar tanto esse influenciador que fica aquela coisa robótica, que fica na cara que aquilo foi comprado. Aí eu juro que eu não entendo. Pra que contratar um influenciador? Coloca então um ator ali pra fazer só porque você quer usar a audiência daquela pessoa, mas você tem que entender que a audiência daquela pessoa tá ali por um motivo que não tem nada a ver com você. Então é muito mais a marca se adaptar ao influenciador do que o contrário, né? Parece assustador falar isso, mas é bem por aí. Por exemplo, se a gente vai ter, né, em outros canais onde a gente tem inserção ali de produtos, dentro de uma novela, dentro de um filme. As novelas, inclusive, né, nem sei se ainda é hoje, faz muitos anos que eu não assisto novela, mas era aquela coisa assim, você conhece essa barrinha que maravilhosa, prova uma, pega aí pra você... Em vez de ser algo natural, né? Que nisso Hollywood realmente sempre conseguiu fazer muito melhor. Às vezes só o produto tá ali, às vezes é uma menção discreta, alguma coisa. Ou seja, o contexto importa. Então, o influenciador entende do contexto dele. Deixa ele com o contexto. Explica qual que é o seu objetivo, o que você quer e deixa ele trabalhar em paz, que vai funcionar infinitamente. Não sei se hoje, com certeza ainda tem empresa que faz isso, né, Fê? Mas acho que no passado era mais. No começo era mais. Era seguir roteiro, assim. Hoje, algumas empresas já entenderam que você precisa dar liberdade criativa para o influenciador, porque a audiência vai se influenciar se ele for ele mesmo. Se ele ficar parecendo um robô. É que eles têm, as grandes marcas, elas têm medo, porque tem muito a perder, né? Então, elas vão, claro, pisar em terrenos um pouco mais seguros, vamos dizer assim. E aí, nessa busca pela segurança, eles de querer controlar toda a narrativa ali, né? De ter medo que o influenciador vá por um caminho que possa ser prejudicial, eles acabam amarrando demais, né? Então, isso traz até um outro aspecto que você precisa considerar, que é deixar claro a parceria. Então, trazer uma transparência, porque nada pior do que você assistir ao vídeo, por exemplo. Teve uma época que eu tava em transição capilar. E aí, eu tava consumindo muito conteúdo de influencer de cabelo mesmo, assim, de cabelo cacheado. E aí, gente, tinha épocas que era uma onda de todas elas falando sobre o mesmo produto. Você não sabia se era publi, se não era, o que estava acontecendo ali. Aquilo ali me fazia ter dúvidas.
primeiro, funciona mesmo? Isso tá certo? Elas estão falando bem porque elas estão sendo pagas? Como vai funcionar para o meu cabelo? Uma empresa que tá mentindo, por que uma empresa precisa mentir nesse nível de esconder publicidade para vender? Tem algum problema? Tem algum problema? Hoje não pode mais. Mas hoje é preciso deixar transparente. Mas ainda deve ter algumas pessoas que fazem uma publicidade um pouco mais camuflada, né? Como sempre tem essas pessoas que continuam mantendo as piores práticas de mercado. Mas eu me lembro de uma que agora, eu falei que eu me lembro de uma, mas eu esqueci o nome dela, que eu até gostaria de falar o nome dela, mas eu me esqueci agora. Que ela fazia publi e ela falava das coisas boas e falava das coisas ruins. E ela falava assim, olha, isso é publi, eu recebi, eu fui paga. Marca, eu gostei disso, marca, eu não gostei disso daqui, e isso daqui é algo que precisa ser resolvido, né? Eu fiquei na dúvida. Às vezes lia a composição e falava, isso daqui não tá claro, né? Trazia uma realidade. E isso é muito mais sincero. Conecta muito mais. Para a imagem da marca, a transparência, para o influenciador também, que é contratado, né? Porque a gente teve recentemente o Tigrinho ali, o jogo do Tigrinho entrando e desmascarando alguns influenciadores por aí. Pessoas tão grandes, né? Pessoas grandes, assim, conhecidas a nível celebridade mesmo, trazendo uma publicidade de algo que é completamente duvidoso, e duvidoso sendo uma palavra bonitinha, né? Para não dizer outras palavras, mas o próprio influenciador se queima, né? A marca, o influenciador, o resultado não é alcançado, e aí depois as pessoas vão falar mal da ação, vão falar mal desse mercado, eu fiz e não deu certo, aquela coisa toda. Mas talvez faltava transparência, deixar o influenciador agir, não focar apenas numa campanha, pensar uma campanha como uma cauda longa mesmo, né? O que você vai fazer uma parceria duradoura, trazer mesmo uma intencionalidade para a estratégia, entender como isso vai trazer resultado, deixar esse influenciador trabalhar para a sua marca neste ambiente que sim é um ambiente controlado, né? Como a Fê bem disse, não quer dizer que você vai soltar livremente, né, para a estratégia rolar sem você estar por dentro do que está acontecendo, mas é algo que precisa ser pensado, precisa ser controlado, as partes que precisam de controle, precisa de transparência e de liberdade criativa. E claro, a gente precisa saber se essa parceria aí vai funcionar ou não, né? Então, como tudo que a gente faz para construir marca, para vender, ou seja, todo marketing hoje a gente precisa olhar para os resultados e para avaliar se aquela ação ela tá dentro ali daquilo que a gente espera dela ou não. Mais uma vez, não basta eu olhar ali, o influenciador fez um único post e não deu o resultado que eu queria logo, é ruim. Não, tem que pensar em uma construção de uma narrativa ali, né? Então, desse influenciador, ele ia apresentando esse produto talvez aos poucos, né? Ou sempre apresentar dentro do conteúdo dele ali. Realmente trazer uma história, não mais do que apenas um post, e falar que depois que o post vai pro ar que não funcionou. Não, tem que pensar na narrativa, mas mesmo assim, vamos dizer que você está fazendo a estratégia correta, você tem que saber monitorar e ver o que é que pode melhorar, né? Qual ali, de repente, alguma coisa que o influenciador trouxe que não gerou um retorno tão positivo para a marca. Como é que a gente pode adequar a comunicação dele também, né? Aí é uma parceria mesmo, onde vocês vão construir juntos, assim. Então é bem importante ouvir o lado ali do influenciador para saber, olha, o que é que você sugere que a gente possa fazer que vai funcionar, que você entende que vai funcionar mais. A gente aqui do nosso lado, a gente viu que teve esse resultado, a gente pode seguir mais para esse caminho. Então, realmente fazer uma construção, coletar esses feedbacks, né? Tanto dos influenciadores e, claro, do público. Tanto o público da marca quanto o público do próprio influenciador, que pode vir a ser o público da marca aí, se a ação for bem sucedida. Mas, então, você analisa e você melhora e implementa as melhorias. É mais ou menos a mesma coisa aqui também, trabalhando com influenciadores. E aí, Fê, então a gente precisa considerar os riscos. Estamos trazendo a estratégia, falamos de como que a gente mensura isso também.
E quais são os riscos? Primeiro risco é esse influenciador se envolver, então, em alguma polêmica. Você trazer alguém ali que é extremamente polêmico, né? E aí, essa polêmica é extremamente polêmico em assuntos que são muito polarizados, né? É muito A ou é muito B, muito preto no branco. Então, quanto mais polêmico você está correndo um risco, não quer dizer que se associar a estes influenciadores vai ser sempre negativo. Às vezes não. Principalmente se você tem uma estratégia, conhece o público, pode ser que seja bom. Mas é um risco que precisa ser calculado. A gente teve há um tempo atrás uma collab do Felipe Neto com o Bis, que foi boicote ao Bis. Né? Durou um tempo ali, umas semanas só se falavam nisso, mas foi algo que não foi bem recebido. E isso sim traz uma mancha ali, né? Traz algo para a marca, né? Uma associação negativa para a marca, que vai demorar um tempo para que ela consiga recuperar. Enquanto isso, você está perdendo dinheiro. Pode não durar eternamente? Pode não durar eternamente. Mas isso faz com que a marca perca em valor mesmo. Ela perca dinheiro, o negócio perca dinheiro. Então a gente precisa analisar. A gente falou da Bud Light, né? A gente já citou esse exemplo, já falou em outros episódios também. E aí o influenciador, nem foi que o influenciador fez algo de errado neste caso, né? A collab estava funcionando muito. A collab estava funcionando muito bem, aí o influenciador fez alguma coisa errado e aí deu errado essa parceria. Não, foi a escolha mesmo, então você não soube escolher ali, e isso é algo que era muito arriscado. Eles decidiram seguir em frente por algum motivo, deu errado. A gente falou também aqui Blaze, né? Vários influenciadores surfaram nessa onda durante um tempo ali de jogos, né? Como o jogo do Tigrinho, então... surfou nessa onda de indicar esse tipo de plataforma mesmo, e depois ter os nomes expostos, reportagem no Fantástico, né? E aí prejudica a marca, se ela tá preocupada com isso, né? Neste caso, mas prejudica também esse próprio influenciador. Se você é uma marca pessoal, a gente tá falando para você também, influenciador, né? Não só para quem te contrata. Você também precisa prestar atenção nisso, porque também tem risco para você. Teve até também... Aí eu acho que nem o problema não foi nem a escolha da influenciadora, mas sim a mensagem da campanha. Teve uma campanha da Pepsi na época do Black Lives Matter, ou seja, eles quiseram surfar numa onda de algo que estava acontecendo lá nos Estados Unidos e trouxeram a Kendall Jenner, né, que é uma das irmãs Kardashian. E que é conhecida, né? Ela é uma modelo e tudo mais. E aí a campanha, se você assiste o vídeo da campanha, é uma vergonha alheia, assim, muito vergonha alheia, né? Então não daria nem pra dizer que a culpa foi dela, entendeu? A culpa foi da empresa que colocou ali a influenciadora numa enrascada, numa situação que não tinha absolutamente nada a ver com ela, não tinha absolutamente a ver com a marca. Que foi o seguinte, né? Como que é essa campanha? Mas depois, quem tiver curiosidade, procura aí que tem no YouTube. Ela tá lá, ela é uma modelo, né? Então, ela de verdade é uma modelo. Então, ela tá ali simulando um ensaio fotográfico. E aí, de repente, começa a passar uma passeata na frente ali de onde ela tá fotografando, né? Aí ela vê aquilo e tal, e ela decide se juntar àquele protesto, que ela nem sabe o que é, né? Então, ela sai ali do ensaio. E aí ela tá andando ali, tem um cordão de policiais, né, tentando controlar a multidão ali, que tá meio irritada. E aí o Black Lives Matter na época teve, né, uma crítica muito forte à atuação da polícia ali, né, com relação a um cidadão que acabou falecendo por causa desse... Enfim, foi um rebuliço muito grande lá na época, lá nos Estados Unidos. E aí, o que ela faz para apaziguar os ânimos, né? Ela pega uma Pepsi, ela vem com a Pepsi, entrega pro policial. E ela resolveu a briga, o policial abre o sorriso, e aí todo mundo comemorando e tal. Assim, primeiro que a campanha vergonha alheia nem é culpa dela, coitada. De certeza não é, né? Porque poderia colocar qualquer outra pessoa ali que ia dar exatamente esse mesmo problema. Mas também você precisa, você tem uma narrativa específica, você precisa casar também com o influenciador. Então também é importante considerar isso, né? Para não correr o risco aí de
fazer algo que como surfar a Pepsi onda, fez. né? E não tinha autenticidade também, preocupação com o movimento. Pois é, não tinha. Nenhuma. Refrigerante, o que tem a ver refrigerante com protesto político, sabe? Assim, pegar um assunto sério, né? Talvez a Pepsi poderia, sim, ter trazido um influenciador que fosse, um influenciador por pautas que já falasse desse assunto e aí trouxesse num tom totalmente diferente ali também, né, do que foi apresentada a campanha. Enfim, eles poderiam sim até fazer algum tipo de manifestação em relação à pauta, mas de uma maneira completamente diferente e com um influenciador completamente diferente também. Enfim, mas não foi o que foi feito, né? E aí o outro risco também que você tem, além de errar a mão, né, na escolha, é de simplesmente o influenciador não gerar retorno, porque não existe nenhuma garantia de que vai dar super certo e que, nossa, às vezes você está investindo caro para fazer uma campanha e que aquilo vai retornar em venda, e não necessariamente. Até porque, como, mais uma vez, repetindo, influência não necessariamente quer dizer que você tem autoridade sobre aquele assunto. Então, dependendo do que é que você está divulgando ali, pode ser que, enfim, não vá ter match com a audiência e não converta em vendas. Às vezes você pode ter gerar muito awareness ali, né? Muito interesse no assunto, mas as pessoas acabam... O público não tem interesse naquilo que a marca está vendendo. Enfim, você tem alguns riscos e esse é um risco que você tem que lidar. Assim como você vai fazer uma campanha qualquer, você vai investir em um anúncio que seja, de outras formas, pode dar errado também. Influenciador é a mesma coisa. Não é receita. Exatamente. E aí a gente pode pensar, então, qual que é esse futuro, né, Fê? A gente trouxe aqui alguns aspectos, estratégias, tá, mas a partir de agora, o que já funcionou antes, o que funciona ainda, mas o que a gente tem de tendência? A gente tem uma tendência que eu tenho visto muito forte no Instagram, que são os influenciadores pet. É Instagram de cachorrinho, é Instagram de gatinho, é Instagram de calopsita, que eu vi outro dia, até de tartaruga. Eu vi uma tartaruga influenciadora já recentemente. Acho que é realmente... A influenciadora pet aqui. Nós mesmos temos aqui, né? A Fê tem 2 influenciadores pets ali com ela, que de vez em quando aparecem nas nossas reuniões, nos nossos podcasts. E podia aparecer mais, que ia gerar bastante engajamento, eu posso apostar. Não, volta aqui, Minerva. Acho que ia ser bom pra gente. Mas é uma tendência influenciadores pet, aí o dono tá junto, né, na conta ou não. Às vezes tem alguns cachorrinhos, por exemplo, tem Instagram de cachorrinho, que aí o dono faz uma vozinha e constrói toda uma narrativa do dia a dia. Cachorro tem até vlog. E aí isso tá sendo muito usado. Tanto para produtos pet também, então, sei lá, parceria com ração, com pet shop, com veterinários afins, mas eu até vejo também o dono desse pet usufruindo dessa influência de outras formas. Vamos fazer uma viagem com o seu cachorro, né? Linha aérea, explorando, olha como que é viajar, né? O pet tá contando como que é viajar de, sei lá, de azul. Então é muito mais seguro, como que é. Então é uma influência é uma tendência que eu tenho visto desses influenciadores pets e é bem interessante acompanhar. Normalmente o conteúdo também ele é bem de entretenimento, o que é legal e é sucesso se tratando de rede social. Sim. Tem criança também, né, que aí a gente pode... É um pouco polêmico, né, mas tem também, né, influenciadores mirins aí, que, enfim... E tem um outro polêmico que também já tá começando a aparecer, que são os influenciadores de inteligência artificial, assim... É uma realidade, não é nem futuro. Já tem a Lil Miquela, que ela tem aí milhões de seguidores. IA. E é uma pessoa que não existe, no caso. É uma IA. E, enfim, tem influência, né? A gente, sim, talvez vá ver mais personalidades inexistentes. A gente já tem algumas personalidades que realmente são praticamente inexistentes, porque elas, né, não são nada autênticas. É tipo uma criação, assim... feita para o Instagram, então não difere muito de uma inteligência artificial. Mas falando muito sério, se a gente for para pensar na Magalu, né, que é o mascote da Magazine Luiza, é uma inteligência artificial, ela não existe, é um personagem, né? Então tem isso também.
Às vezes você vai ter a coruja do Sim. Duolingo. É um influenciador da marca. É o símbolo da marca que eles transformaram ali em algo animado, que tá sempre nos vídeos e que por isso fez aí também viralizarem pra caramba no TikTok, porque trouxeram esse elemento. Então, nada impede que as marcas também criem seus próprios influenciadores IA ali, que são personificações dessa marca, por que não, né? Super, além dos próprios rostos ali, das lideranças ou das pessoas que fazem parte daquela empresa, dos clientes também, por que não ter aí inteligências artificiais como influenciadores de marcas, né? Então a gente vai ver isso cada vez mais, tenho certeza. E aí uma outra tendência também é que as pessoas elas vão começar a ficar cada vez mais críticas sobre esses grandes influenciadores, né? E aí esse movimento até me lembra, a gente estava falando um pouquinho antes, eu pensei em citar de exemplo, acabei esquecendo, mas me lembra celebridade, artista de televisão, por exemplo. Há um tempo atrás, influência tinham, principalmente comunicação de massa, tinha os atores da Globo, vai ter Fernanda Montenegro fazendo propaganda do Itaú, por exemplo. Esses artistas, eles eram influenciadores da sociedade de alguma forma, que foram perdendo relevância. Tanto que hoje, muitos deles lutam para serem influencers. Eles não são, mas eles querem ser influencers. Então, eles fizeram esse movimento, eles perderam essa credibilidade, esse poder, esse status na sociedade em algum momento ali. Principalmente, esse momento é óbvio, começa com a internet, mas eles perderam isso e estão fazendo esse movimento para se tornarem influenciadores. Mas vejo que o mesmo está acontecendo com esses grandes influenciadores, né? As pessoas começam a olhar com um olhar um pouco mais de desconfiança, né? Às vezes a gente tem algo que não está transparente, em algo que um fez, o outro fez também. Acredito que esse movimento, ele começa a se repetir com o grande, né? Isso faz com que o mercado, ele precise se reinventar de alguma forma. Essas pessoas vão precisar se mover a entender isso e ver como que elas conseguem se manter relevantes nesse mundo de influência digital. Com certeza esse é um caminho aí que a gente vai ver também, né? Que cada vez mais os pequenos vão... As grandes marcas, inclusive, também vão trabalhar mais com os pequenos, entendendo aí... Na verdade, isso já está acontecendo também, né? Hoje eles diversificam muito mais ali o orçamento, né? Então, eu tenho aqui esse orçamento destinado para trabalhar com influências. Como é que eu vou alocar? Então... Para quem tem mais verba, você vai trabalhar ali em todos os níveis, entendendo que todos são importantes, todos têm uma participação e, enfim, né, também dando espaço aí para os menores, que é como você falou lá no começo, tende a ter melhor engajamento, os melhores números, mais proximidades, faz toda a diferença, né? Então, para quem gosta e tem interesse, inclusive, em se tornar, né, um influenciador, tem espaço ainda, né? Para quem é pequeno ali, você gosta muito de um assunto, tem espaço. Você não precisa querer ser gigantesco, né? Você precisa querer ser influente. Exatamente. Porque tamanho, como a gente viu, não é documento, né? Não necessariamente você vai gerar mais resultados só porque você tem números maiores. A gente não sabe como esses números, se eles são 100% autênticos, né? Então, dá pra saber, na verdade, né? A gente vai olhar seguidor versus ali a taxa de engajamento. Dá pra cruzar ver. Os dados. A gente bate o olho, a gente sabe se alguém andou comprando seguidor ou não, né? E não é só a gente. Hoje aí, todas as empresas sabem dizer sim. Então, inclusive, se você tá no caminho contrário pensando em ser influenciador, não faça essa bobagem, porque dá pra perceber e, enfim... vai gerar resultado nem pra você, nem pra ninguém. Se você não gera o resultado uma vez, não vão te contratar de novo, né? Simples assim. Exatamente. Encerramos, né, Van? Então, chegamos aqui a mais um fim de episódio. Que, como toda quinta-feira, estamos trazendo aí assuntos de marca, de redes sociais, de marketing, de comportamento humano, né? Então, tudo aí que você precisa para fazer seu negócio crescer. Onde mais a gente estava? Estamos no LinkedIn, nosso LinkedIn pessoal, Vanessa Alckmin, Fernanda Del Giudice. Estamos no Instagram também, você pode nos encontrar por lá, @me-chama-de-mkt, no TikTok também, @me-chama-de-mkt. E a gente está no Spotify, se você prefere nos escutar enquanto está fazendo alguma outra atividade do seu dia a dia, no trânsito, lavando louça, qualquer coisa que seja, na academia, qualquer coisa que seja, você também nos encontra no Spotify. Pode ouvir nossos episódios por lá. Isso aí, então, pessoal. Até a próxima quinta-feira. Até a próxima.